Como saber qual dívida eu devo priorizar primeiro? Então, essa pode ser a sua dúvida se você está aqui, e não só sua, mas de milhares de pessoas. Quando a gente se vê diante de várias dívidas, cartão, cheque, especial, carnê, quando a gente vê-se diante de empréstimo, a gente fica assim, tá, mas qual dívida eu pago primeiro? Qual eu devo priorizar? Qual dívida vai me prejudicar se eu deixar de pagar ou se eu não conseguir fazer uma negociação? Calma, que eu vou te explicar. Fica nesse vídeo até o final. Mas antes, se inscreva aqui no canal para você ter acesso a novas informações, os novos vídeos que vão vir por aí. Vai ter um vídeo novo toda semana aqui no canal. E também já segue nas minhas redes sociais vizinhas, no Instagram, joseoliveira.finanças. Lá você vai conseguir acompanhar diariamente os meus resultados, os meus conteúdos, tudo que eu venho trazer aqui para você também. Então, vamos lá, vamos responder essa pergunta. Como eu devo saber qual dívida eu devo priorizar? Antes de falar de qual dívida eu devo priorizar, eu vou falar para você que quais são essas dívidas. E eu vou dividir essas dívidas em 4 quadrantes, quatro áreas, tá bom? Dessas dívidas. A primeira é uma dívida com pessoas e eu vou explicar cada uma, tá? O que significa cada uma, quais são os riscos de cada uma, para depois a gente fazer esse fechamento. Então a primeira é dívida com pessoas. Às vezes você pegou um dinheiro com a mãe, com o pai, com o primo, com o irmão, e você chegou até o ponto de pegar o dinheiro com o agiota, porque a gente sabe que isso acontece. Então quando a gente pega dinheiro com pessoas, com uma pessoa, existe a questão financeira, é claro que você vai ter que pagar aquela dívida, você pegou o dinheiro emprestado, e também existe o peso emocional, a questão da vergonha, a vergonha de ter ido lá e ter pedido dinheiro, a palavra de que, olha, você vai receber esse dinheiro em tal data, e isso é uma questão de honra de você ir lá e pagar. E a gente também tem a questão da agiota, que a gente sabe que existem consequências para que não só monetárias, que os juros eles são absurdos, mas a gente sabe que tem outras questões também. Então, quando a gente fala desse primeiro quadrante, a gente está falando dessas dívidas com pessoas. Depois a gente vem para o quadrante aonde são dívidas com garantia. O que são essas dívidas com garantia? Essas dívidas com garantia são aquelas dívidas que você vai lá e empresta dinheiro do banco. E você fala assim, banco, olha, eu estou precisando de um dinheiro emprestado. E o banco vai falar assim, tá, você tem alguma garantia para que, caso você não efetue esse pagamento, eu possa receber algo? E aí o que acontece? Muitas vezes você vai lá, faz um empréstimo e coloca o seu carro como garantia, ou você vai lá e faz um empréstimo e coloca a sua casa como garantia, ou simplesmente você vai lá e faz um financiamento. Você faz o financiamento do seu carro, você faz o financiamento da sua casa. O empréstimo consignado também é um empréstimo com garantia. Então, quando a gente fala desses empréstimos com garantia, qual é a vantagem que a gente tem? Os juros ele é mais baixo. Então, por exemplo, no empréstimo consignado, qual que é a garantia que o banco vai ter? É o seu salário. Antes do seu salário cair na sua conta, o banco já pegou a parte dele. Então, existe a chance de você ficar inadimplente? Não. Então, os juros é mais baixo. Quando você pega um empréstimo com garantia, qual que é a garantia que o banco tem? A sua casa, o seu carro. Então, os juros ele é mais baixo. Então, ele libera esse crédito para você porque ele sabe que se você não pagar, ele vai ter algo em troca. Seja o seu carro, a sua moto, a sua casa. Então, isso a gente coloca como o empréstimo com garantia e os juros ele é mais baixo. Por outro lado, a gente vem aquelas dívidas com consequências graves. E quais são essas? A escola do teu filho, condomínio. Muitas pessoas acabam não dando atenção para essa questão do condomínio, mas o condomínio, talvez você não saiba, a partir do momento que você fica devendo um certo valor, você pode receber uma ordem de despejo. Aquilo ali pode fazer com que você saia ali da sua residência. Mas só que muitas pessoas acabam não dando prioridade para isso. Conta de água, conta de luz. Então são aquelas contas, poxa, se eu não pagar, eu vou ficar, a minha energia vai cortar. Se eu não pagar, eu vou ficar sem água. Se eu não pagar, eu vou ficar sem internet. Se eu não pagar a escola do meu filho,
eu não vou conseguir fazer a rematrícula, ou eu não vou conseguir, ou ele vai receber daqui a pouco uma carta falando, olha, devido à inadimplência, a gente não vai conseguir mais ficar com teu filho aqui. Isso a gente fala que é consequência grave. E depois a gente vai para o último. Qual é o último? São aqueles empréstimos sem garantia. São aqueles empréstimos como, por exemplo, cheque especial, o empréstimo pessoal normal, cartão de crédito. Por que a gente fala que é um cartão sem garantia, né? Um empréstimo sem garantia? Porque o banco ele não tem certeza se você vai pagar ou não. Quando ele libera ali o cheque especial para você, quando ele vai liberar um cartão de crédito para você, pode ser que você pague, pode ser que você não pague. E aí, o que acontece? Os juros ele é mais alto. Lembra do consignado, do empréstimo com garantia? Por que os juros dele é mais baixo? Porque ele tem uma garantia de que ele vai receber de alguma maneira. Agora, no empréstimo sem garantia, ele não tem garantia nenhuma. Então, você pode usar 10 mil reais no seu cartão de crédito e você pode não pagar. Você pode usar todo o limite do seu cheque especial e você pode não pagar. Então, o que ele faz? Os juros ele é mais alto. Então, diante de todas essas dívidas, qual você deve priorizar, Josi? Qual eu devo colocar no quadrante aí? Então, a primeira coisa, a Josi, eu devo para um agiota. Faz renda extra, vende algo, mas é uma dívida de extremamente urgência que você deve pagar. Depois a gente vem para aquelas dívidas com garantia. Se você não paga a sua casa, você vai ficar sem casa. Se você não paga o seu carro, ele vai ser retirado. E depois a gente tem aquelas dívidas que água, luz e que precisa ser, é o básico que todo mundo precisa ter. Mas sabe o que acontece? A maioria das pessoas, elas acabam muitas vezes deixando de pagar a prestação de casa, deixando de pagar empréstimo, o carro. Muitas pessoas deixam de pagar escola, muitas pessoas deixam de pagar conta de água, conta de luz, conta de internet, por conta do cheque especial. Por conta principalmente do cartão de crédito, com medo de perder meu crédito, meu nome vai estar sujo, o meu score vai baixar, eu não vou conseguir um novo cartão de crédito novamente. Então elas invertem as prioridades. Elas não olham para aquelas dívidas que vai ter alguma consequência, que algo vai acontecer. Mas não, elas priorizam o cartão de crédito muitas das vezes. Porque acredita que vai ficar sem o carro, que vai ficar sem a casa, só que tudo isso é mito, isso não é verdade. Se você não prioriza o pagamento de um cheque especial, de um cartão de crédito, ou até mesmo de um empréstimo, são dívidas sem garantia, são dívidas que os juros eles já são por si só abusivos. Dificilmente um banco vai entrar em contato fazendo algo, entrando com uma ação judicial por conta dessas dívidas. Então, teoricamente, de todos esses quadrantes, desses 4 quadrantes que você tem aqui em relação à dívida, esse é o de menor risco. Só que essa aqui é onde as pessoas mais priorizam. Então, quando você olhar, faz o seguinte, você que está nessa situação, como, onde, qual eu devo pagar, pega todas as suas dívidas, divide nesse quadrante. Pessoal, empréstimo com garantia, dívidas graves, empréstimo sem garantias. Coloca cada uma no seu quadrado. E aí você vai conseguir visualizar, bom, diante de todas essas dívidas aqui, qual que eu posso descartar no momento e qual eu tenho que de fato pagar. Mas não é só deixar de pagar. Então, uma coisa que você precisa fazer também, depois que você fez esse quadrante e entendeu a sua realidade em relação às suas dívidas, você também precisa colocar a mão na consciência e pensar, o que fez eu chegar onde eu cheguei? E você precisa entender que você também, ok, deixei de pagar uma dívida, mas essa dívida existe e você vai precisar pagar. Então, interessante também é você fazer um raio-x financeiro e entender a sua realidade também, para que você consiga se preparar para no momento certo você pagar essas dívidas. Entende? Então, quando a gente fala de qual dívida eu devo priorizar primeiro, então faça esse quadrante. Entenda o seu cenário diante das suas dívidas e depois entenda também por que você chegou aonde você chegou. Quais desses fatores aqui, desses 4 quadrantes, fizeram que pesaram mais, sabe?
Porque desses 4 quadrantes, tem aquilo que pesou mais. Você colocou a mão mais na onde? No cartão? Foi mais no cheque especial? No cartão e no cheque especial, o que aconteceu na sua vida para que você tivesse gastado mais no cheque especial ou mais no cartão de crédito? Então é todo um cenário que você tem que analisar. Então faça isso, olhe esse quadrante e você vai descobrir qual dívida você deve priorizar primeiro.